E o tema do nosso assunto de hoje será comunicação não verbal, a realidade feminina. Apenas 35% da comunicação se dá de forma verbal. Eu acredito que há sim uma diferença no cumprimento de mandados quando se trata de um oficial homem ou uma mulher. Eu pensava que eu tinha que manter uma postura mais séria, mais sisuda, digamos assim, na hora do cumprimento do mandado, para passar uma ideia de autoridade ou de respeito ali no cumprimento do mandado. Digamos que o que está previsto na legislação e o que a gente faz na prática é tentar unir as nossas obrigações com o objetivo do mandato, que é fazer com que a pessoa compreenda o ato. Tem palavras específicas que não são aconselháveis de se utilizar nesse momento, como por exemplo assim: o senhor agrediu a sua esposa ontem. É uma questão bem importante para o oficial de justiça, essa questão de assumir a responsabilidade pelos seus sentimentos e emoções. Quando eu recebo um afastamento do lar, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com a mulher. E depois de um tempo até, acho que foi uns 30, 40 dias depois, eu recebi uma ameaça via WhatsApp. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola de Oficiais, um canal que conversa sobre a prática, o cumprimento de mandados pelo oficial de justiça, a nossa prática diária na rua. Hoje, Daniel Faião aqui conversando com vocês, o Cleiton, o diretor, está de folga, Mauro aqui, meu irmão, também, para bater um papo com vocês. E o tema do nosso assunto de hoje será comunicação não verbal, a realidade feminina. E para conversar sobre esse assunto, aqui a gente trouxe uma convidada, uma mulher, pela primeira vez aqui no nosso canal, Gabi. Vou ler o nome dela para vocês, Gabriele Lorea Gomes, oficiala de Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Gabi já foi mediadora e conciliadora de conflitos e hoje ela é mestranda em administração. Gabi, seja muito bem-vinda, obrigado por vir aqui no nosso estúdio para gravar esse bate-papo com a gente. Vou lhe fazer um monte de perguntas para tentar descobrir como é a realidade feminina nesse assunto de comunicação não verbal. Oi, Daniel. Oi, Mauro. Oi, colegas. Fiquei preocupada em saber que eu sou a primeira mulher que vem aqui com vocês. O que está me esperando? Mas por que preocupada? Fique lisonjeada. Inclusive, estou aqui em homenagem ao público feminino hoje, na minha comunicação não verbal. Já comecei bem. Seja bem-vinda à Escola de Oficiais. Obrigada. E vamos debater um pouquinho hoje, que eu também tenho um monte de pergunta para você. Então vamos começar oficialmente. Começando. Boa noite, colegas. Estamos aqui para começar mais um podcast da Escola de Oficiais. Então, primeira perguntinha para você que eu anotei. Comunicação verbal, todo mundo sabe o que é intuitivo, né, quando a gente fala. E a comunicação não verbal, ela engloba todo o resto. Como que é a sua profissão, o seu dia a dia em diligência, sabendo das técnicas da comunicação não verbal? Isso é importante para você? Você costuma usar de forma consciente? É intuitivo? Vai pela experiência? Conta para mim. Então tá. Levando em conta, primeiro, um dado super interessante que me chama a atenção. Que em uma conversa frente a frente, apenas 35% da comunicação se dá de forma verbal. Então isso quer dizer que os outros 65% acontecem de forma não verbal. Então, olha a importância para um oficial de justiça que vai chegar na frente de um jurisdicionado para cumprir um ato judicial, né, cumprir uma decisão judicial e que normalmente é desfavorável para aquela pessoa que está sendo destinatária. Então, se eu tenho essa comunicação e essa primeira apresentação e eu sei que o que eu falar não vai ser tão importante quanto a minha comunicação não verbal, a minha postura, a maneira como eu vou agir e vou me apresentar para essa pessoa, daí a gente consegue perceber a importância dessa comunicação não verbal. É isso daí que vai dar o encaminhamento da diligência para que ela seja bem sucedida ou não. E você faz isso de forma consciente ou é intuitivo já pela experiência? Conforme a gente vai estudando, vai aprendendo mais sobre comunicação não verbal, a gente começa a utilizar mais no dia a dia e começa a perceber que realmente essas técnicas ou essa forma de agir facilita no cumprimento das diligências. Facilita muito na comunicação com o destinatário do mandado. Então, acho que qualquer pessoa nas comunicações sociais acaba aprendendo um pouco sobre como agir, como lidar com as pessoas com quem interage. Mas quando isso se torna consciente, quando a gente começa a praticar isso de forma consciente, vai sendo mais efetivo e vai buscando atingir um objetivo, né? Que no caso do cumprimento do mandado é
conseguir efetivar aquele ato da maneira mais tranquila possível, tanto para a Aham. parte destinatária quanto para o oficial de justiça. Sim, principalmente quando o oficial se apresenta, né? Você chega na casa de alguém que é difícil alguém gostar de oficial, fora a sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, mas normalmente você chega na casa de alguém, oficial de justiça na minha porta, a pessoa já está com medo. Aham. Né? Então, quando a gente conversa dessa forma, utilizando, empregando algumas técnicas para deixar a pessoa mais à vontade, às vezes é um ato coercitivo e não tem como, né? Você tem que cumprir, mas para deixar a pessoa mais à vontade, para dizer, olha, eu vou lhe trazer um assunto difícil, mas eu ainda vou lhe ajudar a resolver. Diferente de quando você chega de forma mais forçada, mais travada, né? Eu sou oficial de justiça, eu sou a lei, tem que acontecer. Né? E hoje você está em maus lençóis, porque você tem 2 entrevistadores aqui te fazendo um monte de pergunta. Eu sei que o Mauro tem um monte de dúvida ali para te perguntar também. Na verdade, eu estou exercendo a minha habilidade de comunicação não verbal, vocês não perceberam, não? Estou aqui só concordando, me virando para você, achando legal, fazendo anotações. Sim, Não é a maior parte da comunicação, não é não verbal? exatamente. Pronto, então já encerro o meu argumento e já podemos concluir. Brincadeira. Eu acho também que a nossa atuação, utilizando da forma correta a comunicação, resolve, não vou dizer tudo, mas praticamente tudo. E eu acho que é intuitivo, né? O Daniel fez a pergunta, eu acho que é bem intuitivo esse uso de comunicação, envolve habilidades sociais, a gente acaba desenvolvendo isso, né, ao longo da nossa vida profissional como oficial de justiça, não tem como não desenvolver, só que quando a gente utiliza da comunicação sem parar para estudar um pouco, a gente erra muito. A gente erra muito na hora de abordar alguém, na hora de ser impositivo, na hora, às vezes, a gente acha que está cumprindo estritamente a ordem judicial, mas a gente acaba sendo, às vezes, grosso, a gente assusta as pessoas entram na defensiva, a gente quer resolver o problema logo e acaba sendo muito incisivo na hora de falar, quando na verdade é o contrário. A gente tem muito pouco tempo para fazer com que a pessoa confie na gente. E para que a gente tenha a colaboração das partes, a gente precisa dessa confiança. E eu não acho que seja fácil, nunca achei, mesmo hoje, depois de estudar um pouco a matéria, eu não acho que seja manter essa comunicação positiva com as pessoas. Mas uma coisa que eu aprendi, tanto na prática quanto estudando, é que a comunicação não verbal abre muitas portas. O fato de você chegar no início de uma conversa, que geralmente é muito curta nos nossos atos processuais, você chegar sendo simpático, sendo gentil, sem falar muito de técnica, mas só o fato de você ser agradável para o terceiro, nossa, começou a resolver um monte de problema que eu tinha, porque eu era meio friozão, meio geladão. Então, quando eu percebi que ser muito direto, muito objetivo, muito seco às vezes naquilo que a gente está resolvendo, porque eu sempre pensava que, não, o oficial está ali para cumprir ordem judicial, e ordem se cumpre, não se discute. Aí eu descobri que não é bem assim. Você precisa contextualizar, você precisa entender um pouco da situação, você precisa principalmente dessa colaboração das partes. E aí eu entendi que comunicação era tudo, passei a estudar um pouco a matéria e mudou muito, tá? Mudou muito a minha forma de ver o trabalho, minha forma de trabalhar. Mas tem uma coisa que eu não consigo ver muito, que eu queria perguntar para você. Talvez você tenha uma visão um pouco diferente por ser mulher. Você acha que essa forma de se comunicar, essa comunicação breve que a gente tem, é muito diferente do homem para a mulher? Você acha que a mulher é mais acolhedora, que o homem geralmente é mais bruto? Que a mulher precisa se impor mais? O que você me diz da tua experiência? De forma que você consiga conquistar a confiança das pessoas e realizar os atos da maneira adequada. Eu acredito que há sim uma diferença no cumprimento de mandados quando se trata de um oficial homem ou uma mulher. Inicialmente, a gente pode ter a ideia de que, sendo mulher, eu pelo menos no início da minha carreira, né, eu pensava que eu tinha que manter uma postura mais séria, mais sisuda, digamos assim, na hora do cumprimento do mandado, para passar uma ideia de autoridade ou de respeito ali no cumprimento do mandado, justamente porque eu sou mulher, eu sou baixa, eu tenho 1,55 m e aparento ser um pouco mais nova do que eu sou. Você aumentou muito essa cadeira aí, né? Aumentei, deixei ela bem alta. Entendi. Então, quando eu chegava pro cumprimento do mandado, eu procurava ter uma postura que passasse seriedade, né? Que impusesse respeito para outra parte. Só que eu fui percebendo ao longo do tempo que não necessariamente precisa ter essa postura séria demais ou sisuda demais para transmitir esse respeito. Uma das formas de comunicação não verbal mais importantes é o sorriso.
quando há uma comunicação entre duas pessoas e uma delas sorri, a outra instintivamente também abre o sorriso e cria uma conexão entre essas duas pessoas. Essa conexão inicial já estabelece uma relação de simpatia entre as duas partes. Então, mesmo sendo mulher, mesmo sendo sentindo essa necessidade de transmitir uma postura de respeito e de autoridade ali naquele momento, eu posso abordar a pessoa, o destinatário do mandado, com um sorriso. E isso vai estabelecer essa relação de confiança, de simpatia, que vai facilitar os demais atos. Essa, então, foi uma técnica que você acabou descobrindo durante a sua carreira, na sua experiência, que facilitou para você na sua chegada. Exatamente. Tá. Essa é uma técnica conhecida como espelhamento dentro do rapport, que é uma das técnicas da comunicação não violenta. Tem várias, né? Sim. O rapport é uma delas. E o espelhamento, que é você repetir pequenos gestos da outra pessoa. Já tem experiência científica que mostra que a frequência mental minha e sua, elas começam a funcionar iguais, da mesma forma. Que é uma das técnicas que a gente usa para estabelecer conexão com o outro. Então a gente está fazendo intuitivamente, sem saber, uma técnica de espelhamento numa comunicação não violenta. Mas aí, você trouxe um dado legal no início da nossa fala. Logo no início aqui do nosso bate-papo, você trouxe um número. E eu, na minha engenharia, adoro números. Cerca de 35% de toda a comunicação, ela é verbal, pela fala, né? E 65% seria a não verbal, que seria tom de voz, seriam gestos e tudo isso. O sorriso. Sim. Eu tenho outro dado aqui para somar com o seu, que é uma regra antiga, conhecida como regra 73855. 73855. Por que essa regra tem esse nome? Um psicólogo chamado Albert Merabin, ele nasceu em 1939, ele é um psicólogo nascido no Irã, e ele é pioneiro em pesquisas sobre a linguagem corporal. Ele é conhecido até hoje por decodificar as mensagens verbais e não verbais. Inclusive, ele é autor desse livro, Mensagens Silenciosas, Comunicação Implícita de Emoções e Atitudes. É um livro bem conhecido já na psicologia, que trata muito disso. E o que ele fez? Ele fez uma pesquisa em 1967, uma pesquisa um pouco antiga, tem mais de 50 anos. E foi dessa pesquisa que ele trouxe os números 7, 38, 55. Ele fez um experimento, já eu conto como foi esse experimento, mas o resultado dele nessa pesquisa é que apenas 7% da nossa comunicação seria a nossa comunicação verbal. Ele analisou o cérebro, o neocórtex, a parte racional, o sistema límbico, a parte emotiva, o sistema reptiliano, que é a parte instintiva do nosso cérebro. E ele dividiu o cérebro nessas três partes, sendo que, segundo a pesquisa dele, o neocórtex, a parte racional responsável pela fala, representaria 7% da comunicação. O nosso sistema límbico, que é o sistema emocional, representaria 38% da nossa comunicação, que é responsável pelo tom de voz, pela entonação e tal. Ou seja, eu não estou verbalizando, mas o meu tom de voz me mostra se eu sou mais agressivo, mais pacato, mais tímido. E os outros 55% seriam referentes ao nosso sistema reptiliano, instintivo, né, que se refere às emoções. As emoções vai se confundir com o emocional, né? Mas ao comportamento, ao gesto, às expressões, expressão facial, movimentação. Então, ele fez esse estudo. Então, se a gente resumir, 7% verbal e 93% não verbal, segundo outro autor, né? Você trouxe uma pesquisa, é de outro autor. Vê como a comunicação não verbal é relevante nesse bate-papo, né? Para qualquer pessoa. Isso não é só para o oficial de justiça, é para qualquer pessoa conversando com qualquer outra pessoa. Mas a gente puxa esse dado para a gente utilizar em diligência. Lógico, são dados de mais de 50 anos atrás. E esse experimento, ele foi feito em condições também bem limitadas, né? Um experimento antigo. E só para você ter uma ideia, tá? Para a gente também não ficar preso nesses números, porque obviamente eles variam. O Albert, esse psicólogo, ele convidou 3 mulheres. Então foi um experimento com apenas 3 pessoas, 3 mulheres. E ele gravou as 3 mulheres, ou seja, foi só voz, não foi o corpo, né? E elas falavam a palavra maybe, do inglês, falando talvez. Só falavam isso.
E ele dizia mais ou menos assim, fale com um tom de aceitação positivo. E ela falava, sim, talvez. Outra, aceitação neutro. Tá? E um negativo, talvez. E foi só isso. Então ele tirou essas conclusões baseadas nesse experimento. Tá? E eu estou falando isso de uma forma bem resumida, para também não demorar tanto. E ele chegou nesses números. Por que eu estou falando isso? Porque 50 anos depois, mais de 50 anos depois, talvez não sejam exatamente 7, 38, 55. Isso pode ser desmistificado. Mas o fato é, existe uma proporção muito grande da linguagem não verbal na nossa comunicação. E quando a gente sabe isso, a gente usa isso de forma consciente, eu posso chegar com o jurisdicionado e saber que se eu estiver muito rápido, se eu estiver com um tom de voz agressivo, se eu estiver cansado, por exemplo, no sol, e estiver com um semblante assim meio agoniado, a outra pessoa vai perceber isso. Sim. Né? E a gente consciente disso, a gente consegue controlar isso, apesar disso estar no nosso subconsciente. Então, colega, só para esclarecer de onde saíram esses dados que eu apresentei no início, foram do livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Quem quiser aprofundar... Dá uma olhadinha nele, né? E eu tenho uma pergunta para você sobre isso. Diga. Que é a seguinte. Comunicação não verbal, a gente falou sobre isso, ela é não verbal, então ela está mais no subconsciente. A gente tem pouco controle consciente disso. Mas a comunicação verbal, que ela é falada, como se fosse um texto, se você escreve uma mensagem no WhatsApp, é uma comunicação verbal, apesar de ser texto, a gente pode controlar. Em diligência, a oficial de justiça está lendo aquele mandado lá e ele vem com um texto técnico do direito, muito juridiquês. Você costuma utilizar essa linguagem para o jurisdicionado ou você, oficial em diligência, você tenta traduzir isso e falar com a pessoa com uma linguagem mais popular? Em que nível é isso? Muito popular? Ou então, não, eu vou me manter no que está aqui no mandado? Na sua experiência, o que funciona melhor? Como que você usa? O ideal seria fazer a leitura do mandado, e completa do mandado, e posteriormente esclarecer para a pessoa, com palavras mais acessíveis, o que aquilo significa. Só que muitas vezes fica maçante demais fazer a leitura completa do texto do mandado, porque a pessoa realmente não vai estar entendendo nada daquele juridiquês que a gente vai estar falando. Então, digamos que o que está previsto na legislação e o que a gente faz na prática é tentar unir as nossas obrigações com o objetivo do mandato, que é fazer com que a pessoa compreenda o ato. Então, o que eu faço no meu dia a dia é explicar para a pessoa, para o destinatário, de forma mais acessível. Não utilizando aqueles termos rebuscados do juridiquês, pensando sempre no que é o objetivo, o que é a nossa intenção naquele ato, que é realmente a pessoa compreender o que está sendo dito, compreender o que precisa ser feito, compreender o que disse a decisão do juiz ali naquela situação. É a linguagem simples, Vocês estão falando que está muito em evidência hoje. Engraçado você falando isso, eu lembrando de um colega, não vou dizer nomes, mas se ele estiver assistindo ele vai saber que é ele. Ele gosta muito, ele tem o costume de ler todo o mandado e ler todo o conteúdo das decisões, ler mesmo. Então, eu não acho que isso seja muito efetivo, como você falou, embora todo o conteúdo esteja ali e na cabeça dele ele esteja passando o máximo de conteúdo, na verdade esse conteúdo não está sendo absorvido. Ele está demorando muito para transmitir e está passando uma linguagem muito formal. Então eu concordo com você, na hora que eu faço uma citação, eu não leio o mandado, eu já sei o que tem ali, No início, claro, você dá umas pescadas, mas você já sabe. Você já fala qual é a finalidade da citação, da intimação, vai ter uma audiência, já fala o que é uma audiência. A pessoa está sendo citada, você não vai me citar, olha, você está sendo comunicado acerca do processo, sobre o seu processo, para procurar um advogado, para procurar um defensor. Então é simplificar mesmo isso daí e mantendo essa linguagem clara para as pessoas, objetiva, para que a gente consiga fazer a nossa missão, que é transmitir informação. Quando é só uma comunicação processual, nem sempre é só isso. Aí fica mais difícil ainda, Sim. Se foi para alto coercitivo. Você intimar um réu de uma sentença no processo criminal. Uma sentença, ela obviamente precisa ser fundamentada, E ela não é curta, ela vem com algumas boas páginas. E você lê tudo aquilo para a pessoa, e ele só quer saber de duas coisas, basicamente. Se ele foi inocentado ou não, e se ele foi culpado no final das contas, quanto tempo ele vai pagar, qual pena seria. Então é isso que o cara quer saber.
e aí vem a dosimetria, vem os antecedentes, vem tudo aquilo que todo mundo já sabe, né? Você tem que ler. Olha, o resultado final é o seguinte, é esse. Se você tem mais alguma dúvida, quer saber algum motivo, quer saber os porquês, todos os detalhes estão aqui. Não dá para fazer assim, né? Porque assim, a lei diz que a gente tem que ler tudo, tem que oferecer a contrafé e tal, mas a gente nem sempre precisa ser tão literal assim. O que a gente precisa é transmitir o conteúdo do processo, do ato, né? E o resultado de forma que o outro compreenda. Mas não necessariamente por meio de eu ler 30 páginas para o cara. É por aí que você pensa também? Sim, é bem por aí. Sabe o que eu penso? Que vocês estão mudando de assunto. A gente nem convenceu a pessoa ainda de que ela tem que conversar com a gente, vocês já estão citando, intimando. Mas então vamos trazer isso de volta para a comunicação não verbal. Voltamos então para a pessoa, chegando no jurisdicionado, no destinatário do mandado, e em vez de abrir um sorriso e cumprimentar de forma empática a pessoa se apresentando, meu nome é Gabriela, eu sou oficial de justiça, essa pessoa chega ali com uma cara séria, pega o mandado e começa a ler tudo que está escrito. Qual a comunicação não verbal que passa para aquela pessoa que está recebendo esse mandado? Não é uma impressão boa. Essa pessoa, com certeza, ela vai se fechar, ela não vai conseguir entender o que está sendo dito, ela vai formar na mente dela, nesses primeiros minutos de conversa, uma ideia negativa sobre aquele oficial de justiça. No final, quando ele disser que precisa da colaboração dela para o cumprimento de determinado ato, ele provavelmente não vai ter essa colaboração. Porque não foi estabelecida aquela relação de confiança, aquela relação de empatia entre uma parte e outra. Não, e o pior, normalmente a gente nem tem essa oportunidade de dizer que vai precisar de uma colaboração. Isso é meio automático, você vai conquistando ali a confiança. E o pior, que eu sempre digo que é muito difícil, é que a gente tem pouquíssimo tempo. Porque quando a gente fala de comunicação processual, é um ato que se esgota rapidamente. E eu preciso de informações de pessoas que não são necessariamente o destinatário. Então, como obter em tão curto espaço de tempo essa confiança para conseguir, por exemplo, uma informação sobre a hora que a pessoa está em casa, ou onde é que mora, ou se conhece ou não aquela pessoa. Porque a coisa mais comum que existe é, sei não. Não é? A pessoa vira assim, fecha a cara e fala, sei não. Agora, se você chega com aquele sorrisão, tudo bem, como é que vai? Nossa, que dia lindo. Poxa, gostei do seu portão, é tinta nova, qualquer besteira, eu tô inventando coisa. A pessoa já olha pra você e fala, ai que legal, ele gostou da minha camisa, ele gostou do meu portão, gostou do meu carro. A pessoa tá lá lavando o carro, aí você chega e fala, poxa, que brilho, hein? Porra, gostou do grau que eu dei no carro. Pronto, já ganhou. Sim. Uma bobagem dessa, assim, a gente já ganhou a confiança, já ganhou a atenção daquela pessoa e ela vai te ajudar. Então são essas pequenas coisas, né, que vai junto com o sorriso, com, às vezes, falam de lance de sobrancelha, de inclinação de cabeça, tem um monte de técnicas que os estudiosos falam, inclusive o Jack Sheffer fala muito sobre isso, sobre posicionamento, ajuda demais a você conquistar essa confiança. Eu já contei algumas vezes essa história aqui, eu vou resumir a história do carrinho de mão. Eu estava pegando informação na frente de uma casa e passou um senhor com um carrinho de mão aqui e o morador falou, pergunta para ele sabe. Aí eu me virei assim, perguntei, ele me ignorou e foi embora. Aí lá na frente ele parou, aí poxa, eu vou lá falar com ele. Eu não ia sair correndo atrás dele, né? Até o morador falou, vai, pergunta, não vou sair correndo atrás do senhor. Quando eu cheguei lá, ele estava tirando umas coisas do carrinho de mão para transportar para casa, aí eu cheguei nele, opa, senhor, boa tarde, poxa, deve estar pesado esse negócio aí, não quer uma mãozinha aí não para tirar esse peso do carrinho de mão? Aí ele, não, meu filho, não precisa não, obrigado, viu? Pronto, sorriu para mim, ganhei. Ele me deu todas as informações que eu precisava e ele nem queria falar comigo lá atrás. Sim. Não sei se ele me ignorou, se ele não estava ouvindo, mas Ótimo aparentemente exemplo. ele estava me ignorando. Então são pequenas coisas assim que mistura a comunicação verbal com a não verbal, com um pouco da empatia, né? Fazer com que a pessoa, eu resumo dizendo que é fazer com que a pessoa confie em você, seja para informação, seja para colaborar. Mas eu quero saber de você, o que você faz assim nos primeiros 5 segundos quando você encontra alguém? Você quer saber se é a pessoa, se não é a pessoa? É só o sorriso? Não dá, né? Só o sorriso. Não dá. A pessoa vai olhar para você e falar, louca, né? Que tá aqui rindo pra mim sem falar nada, né? Bom, essa abordagem começa com um sorriso, como a gente já falou, mas também passa pelos requisitos, digamos, que o oficial de justiça tem que cumprir na prática de um ato da atividade do oficial de justiça. 5 segundos. Então, boa tarde, meu nome é Gabriele, eu sou oficial de justiça, estou aqui procurando fulano de tal, a senhora ou senhora fulano de tal. Então, acho que isso cobre os primeiros
5 segundos. E você sempre diz nesses 5 segundos que você sempre se identifica como oficial de justiça? Não. Em alguns casos, quando eu percebo que o fato de eu me anunciar como oficial de justiça pode ser um impedimento para a pessoa se acercar, por exemplo, do portão, vir falar comigo ou até me fornecer uma informação, eu prefiro chegar dizendo: boa tarde, meu nome é Gabriele. Eu gostaria de falar com fulano de tal. Aí só depois que eu recebo a informação, se essa pessoa mora ali, se é a pessoa que eu estou procurando, alguma coisa assim, aí eu digo: eu sou oficial de justiça, tenho aqui uma comunicação, tenho aqui um mandado, tenho um documento. E você percebe isso de que forma? É difícil, né? É difícil dizer, né? Saber se vai dar bom, se vai dar ruim, se eu falo ou se eu não falo. Eu acho que depende muito do feeling da gente, né? Como é que você faz? É no feeling mesmo. É no feeling. A gente percebe ali na hora que a gente vai se aproximando, pela linguagem não verbal da pessoa, se ela já Do vai outro, se esquivando, né? do outro. Você tem isso também. Se ela vai se esquivando, se a gente vai se aproximando da casa, a pessoa vai entrando dentro da casa, fechando a porta, fechando a janela. Você acha que é mais vez- difícil ou que é mais fácil? Porque a gente tem assim, a gente tem os atos que são comunicação processual, ok, e temos os atos coercitivos, né? Aqueles forçados. Vamos deixar isso um pouquinho de lado. Vamos no mais fácil, entre aspas. Você acha que tem muita diferença, que é mais difícil ou é mais fácil, entre um homem ou uma mulher cumprindo esse tipo de ordem para fazer uma intimação? A gente sempre fala simples intimação, né? Nunca é simples, porque a gente vai para um lugar desconhecido falar com uma pessoa que a gente nunca viu. Por exemplo, uma mulher chegando, não pode entender errado, não. Sabe? Porque o mundo é machista, né? Se a mulher chegar sorrindo, muito gentil, e dependendo do local onde você tá, pode complicar. Para a mulher, não pode não? Sim, aí que tá, tem um meio termo entre ser simpático no cumprimento da diligência, nessa abordagem inicial, e ser excessivamente simpática numa abordagem, né? Então tem que ter justamente esse feeling aí da própria oficial de justiça no cumprimento dos mandatos. Mas eu costumo dizer que muitas vezes as oficiais de justiça mulheres podem até se beneficiar desse preconceito das outras partes, no sentido de que ninguém imagina que quando eu estou chegando, que eu sou oficial de justiça, e não imagino que eu vou cumprir, por exemplo, um ato de prisão. Já teve situações que eu tava com um colega... Mas tem alguma coisa a ver com 55? Não, né? Pode ser. Daí eu não sei qual o preconceito, qual a pré-concepção, a pré-imagem que a pessoa tem dentro de si, né, de um oficial de justiça. Talvez nunca imagine que uma menina, uma mulher de 1,50 m vá chegar lá e vá ser oficial de justiça. Eles esperam, talvez, nesse estereótipo masculino, né? Que vai Você não se abordar. apresenta assim visualmente como do Poder Judiciário, uma roupa, Em algumas diligências, terno. sim. Sim. Quando eu trabalhava numa comarca do interior, eu utilizava mais a camiseta do oficial de justiça, né? Agora, como eu estou numa comarca da região metropolitana, em algumas localidades eu acho que não seria seguro para mim, né, me apresentar como Faz oficial de sentido. justiça em qualquer lugar, né? Tá, Então, aí você chega, entre aspas, a paisana, apaisando. vai bater um papo com a pessoa, seja o destinatário homem ou mulher, o teu método é sempre o mesmo, é parecido, muda se você estiver falando com um cara ou então se você estiver falando com uma mulher? Muda. Muda? Muda. Como? Me explica. Tá, agora pensando nisso rapidamente, assim, o que eu posso trazer, né? Que eu acredito sim que há uma diferença, não só entre um destinatário homem e uma destinatária mulher. A diferença também quando eu vou, por exemplo, eu sou atendida por uma criança, eu sou atendida por um idoso, dependendo da pessoa que é o interlocutor, a gente vai adotar uma postura diferente para lidar com aquela situação. E tudo vai depender do filho. Quando é uma mulher, dá pra fazer uma abordagem mais amigável, no sentido até de puxar assuntos relacionados a outras coisas, né, que estão acontecendo ali, que nem o Mauro deu o exemplo de falar sobre, que dia lindo que tá acontecendo aqui e tal. O carro, né? Quando é o homem que Quando vai é o carro. homem. Então o assunto, assim, que vai ser puxado vai ser diferente. Como mulher, talvez, eu como mulher me permito ser mais simpática. Com o homem, eu vou ser agradável, vou dar o sorriso, que eu acho importante no começo da diligência, mas talvez não seja tão aberta, tão... Com restrições, né? Com restrições naquele meio termo, né, que é o da virtude, pra não dar uma impressão equivocada, porque a gente não sabe quem é a outra pessoa que tá do E outro lado. o Mauro comentou há pouco, né? O mundo é muito machista. Então chega uma mulher, bate na porta, atende lá um cara e fala, opa, uma mulher, sei lá, bonita na minha porta, quer o que comigo? E já às vezes começa com gracinha e tal. Já aconteceu com você? Não. Não.
Não? Não. Poxa, eu vejo acontecer bastante aqui, viu? Já aconteceu com Principalmente colegas com o suas? celular. Sim, já aconteceu com colegas minhas. Até por mensagem, né? Quando vai cumprir um mandado de forma eletrônica, já aconteceu com colegas de terem recebido mensagens de caras que ficaram interessados, acharam que elas estavam querendo algo mais por mensagem. Misturando as coisas. E entre outras Mensagem é bem coisas. comum aqui isso acontecer. Mesmo que não apareça a foto, né, da oficial de justiça, Sim. mas só por gravar um áudio, às vezes, pela voz, eles acreditam que é uma forma de abertura para outro tipo de contato, né? Agora, o engraçado, você estava falando aí que nem sempre se identifica, né, como oficial, depende do filho, depende da comunicação não Inicialmente, verbal né? do outro. A última vez que eu cheguei no endereço, era um local meio pobre, assim, aí eu não me identifiquei, né? Me atendeu uma criança, eu não me identifiquei, moral da história, mãe, ei, entregador! Eu virei entregador na hora. A gente vira tudo, né? Eu ia contar a diferença entre um homem e uma mulher cumprindo diligências, né? Tem um colega meu, Douglas, se ele estiver assistindo, a gente costumava cumprir muitas diligências juntos nessa comarca do interior que eu trabalhava. Douglas. Dá uma curtida aí, viu? Aí você estava descendo a escadaria, vamos lá. Estava descendo a escadaria, eu e o Douglas, se eu não me engano, nós dois estávamos com camiseta escrito Oficial de Justiça, né? E identificados, descendo essa escadaria. E era um bairro bem humilde, assim, né? E enquanto a gente começou a descer, tinha várias crianças brincando ali. Aí uma das criancinhas saiu gritando assim, o delegado! E entrou lá nas casas, né? Por que ninguém achou que eu era delegada? Exatamente. Nós dois Comunicação não estávamos verbal. uniformizados, né? Nós dois entrando naquela comunidade, pensaram que ele era o delegado. Eu provavelmente devem ter entendido como uma assistente, uma policial acompanhante. A filha da dele. diligência, a filha. Mas a autoridade ali do cargo, né? Nós dois somos oficiais de justiça. Mas a percepção que as pessoas têm da nossa profissão e dos oficiais de justiça, provavelmente é sempre essa figura masculina, né? Não, mas isso é natural na sociedade em geral. Ainda é natural, né? Sim. A gente está tentando mudar isso, mas é super normal. Normalmente você tem um homem, tem uma mulher, a tendência é que as pessoas queiram respeitar mais o homem. Tem essa imposição ainda, né, na sociedade da postura masculina. Eu vejo isso também no trabalho. As mulheres têm, eu vejo uma certa vantagem nas mulheres, não em relação necessariamente à autoridade, mas a impressão que eu tenho é que a mulher acaba impondo, eu não sei se a palavra é respeito, mas talvez elas não representem uma ameaça para certo público masculino. E o homem ele é muito vaidoso, principalmente quando se fala em autoridade, em poder. Então quando ele vê um outro homem ali querendo tomar um bem dele, ou querendo fazer algo contra ele, às vezes ele quer se insurgir contra aquilo por uma questão de poder. E às vezes quando é uma mulher, ela domina a situação com outras habilidades que o homem não tem, e parece às vezes que não tem essa concorrência, sabe? Homem. E aí, Sim. eu tenho essa impressão, não sei se vocês têm, que às vezes as mulheres conseguem conduzir um pouco melhor situações com pessoas que, se fossem com homens, o homem teria mais dificuldade. Eu não sei se conduzir de forma melhor, mas eu já percebi que isso acontece. Essa escalada da violência, quando é um homem e um homem, acontece com mais frequência do que quando é uma mulher oficial de justiça e um homem, né? Talvez a reação do próprio oficial, né, quando ele tem uma resistência, às vezes ele não sabe levar aquela situação, ele se exalta, ele perde um pouco o controle, e aí fica aquela briga de ego, né, entre homem e homem, e a mulher eu acho que não vai muito por esse lado, acho que ela é mais controlada. Será? É uma questão bem importante para o oficial de justiça, essa questão de assumir a responsabilidade pelos seus sentimentos e emoções. Nunca é outra pessoa que provoca alguma coisa em nós. Foi nós que não conseguimos controlar nossas emoções e nossos sentimentos e reagimos inadequadamente à provocação da pessoa, do destinatário, né? Porque é comum em diligências que a pessoa fique resignada, que ela xingue o oficial, que ela até tente agredir com palavras, agrida, né, com palavras, e o oficial de justiça não pode responder na mesma linguagem, na mesma altura, né? Então, isso é um autocontrole que o oficial de justiça tem que ter no cumprimento da diligência. Inclusive na comunicação não verbal, né? Enquanto você está ouvindo aquele monte de coisa, você tem que manter a certa postura para não demonstrar que você está entrando naquele jogo. Por exemplo, braços cruzados, né? Quando a gente cruza os braços, a gente entra numa posição completamente defensiva. Quer dizer que a gente está adotando essa postura aqui como se fosse uma postura de defesa.
Se a gente percebe que a pessoa está agindo dessa forma, né? Ela está se armando contra nós, a gente está tentando explicar um determinado ato, e a pessoa cruza os braços, isso quer dizer que ela já praticamente não está nos ouvindo. Ela já está na cabeça dela, argumentando com ela mesma. Eu vou me livrar daquela situação. Sim, tipo, que absurdo, porque isso não aconteceu, isso não é verdade, eu não acredito que eu fui processado. Enfim, tá passando várias coisas na cabeça dessa pessoa. Se o oficial de justiça não tiver esse jogo de cintura para tentar modificar essa situação, essa pessoa vai continuar não sequer ouvindo o que o oficial de justiça está falando, né? E o interessante, que inclusive diz nesse livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, é que modificando a postura física da pessoa, a gente consegue modificar o pensamento dela naquele momento. Então, se os pensamentos dela estão causando essa postura defensiva, eu posso desfazer essa postura defensiva para modificar o pensamento dela e deixar ela mais aberta a ouvir o que está sendo dito ali, o que está sendo argumentado. É quando você começa a perceber os sinais que a pessoa não está falando literalmente, né? Ela está lhe mostrando, está gesticulando. É o subconsciente da pessoa que está lhe mostrando aquilo, mas ele não vai te falar. E se você percebe, se você entende isso, você consegue usar esses mecanismos, né? Eu não vou dizer que são mecanismos de defesa, mas são mecanismos de comunicação. De comunicação. E o que eu posso fazer para a pessoa que está na minha frente descruzar os braços? Pode dizer, aqui está a contrafé do mandado. Aqui está uma caneta, por favor assine esse documento. Porque daí a pessoa, automaticamente, a tendência é ela descruzar os braços e pegar a caneta, descruzar os braços e pegar a contrafé. Sim. Então, tu já vai fazer com que ela desarme aquela postura e ela vai estar mais aberta a ouvir o que está dizendo. Isso acontece nesse momento também, que a pessoa digamos que a pessoa está alterada, ela está proferindo xingamentos. O oficial de justiça não pode responder à altura e justificar o seu comportamento com o que foi trazido com os xingamentos e com o que foi dito pela outra parte. Até porque a gente está ali representando o Tribunal de Justiça, né? A gente está cumprindo uma decisão representando o Estado. Isso vem da postura, né? Porque a gente tem que se preocupar com essa visibilidade institucional também, não pessoal. Porque ali não é a nossa imagem pessoal que está ali, é a da instituição. E quando você perde esse controle, quem está perdendo o controle é a instituição. E isso é muito ruim até para a estrutura mesmo do Estado, para a credibilidade do Poder Judiciário, quando a gente não consegue, né, manter essa postura. Só que é difícil às vezes, né? Eu acho que a única exceção... acaba levando para o lado pessoal. Eu acho que a única exceção nesses casos é quando a coisa agrava mais ainda e tende a partir para as vias de fato. Não para agressão verbal, mas sim para ameaça e para agressão física. Aí é sobrevivência, aí é outra história, né? Sim, outra aí história. A gente precisa estar ligado nisso para virar uma chave no cérebro. Enquanto é conversa, o diálogo está acirrado, tá quente aqui a coisa, ele tá me difamando, tá me agredindo verbalmente. A gente não deve, né? A gente tem que manter ali a seriedade e não devolver. Aí ele vai responder depois por desacato, por eventual desobediência, qualquer coisa nesse sentido. Mas quando a coisa evolui um pouco e vai para agressão física ou para ameaça, aí a gente precisa se ligar nisso. Ou a gente corre ou a gente se defende naquela hora. Né? Ou luta ou corre. Ou luta ou corre. Mas assim, é quando a situação ficar muito grave para você precisar defender a sua integridade física. Né? Não é a sua integridade moral, até vai. Mas sim, a integridade física porque você está sendo ameaçado. A melhor forma de evitar isso daí é com o uso da própria comunicação. A gente fala que tem 3 fases, né, o cumprimento do mandado. A comunicação, o conhecimento e a imposição. E é progressivo isso. Então, 90% a 99% dos problemas a gente resolve com a comunicação efetiva. Não adianta nem eu demonstrar um conhecimento, eu falar sobre procedimento, eu falar sobre advertências legais, se eu ainda não conseguir manter uma comunicação. Se a pessoa está lá de braço cruzado, entrando por aqui, saindo por aqui. Você primeiro precisa desarmar a pessoa para depois, se necessário, você adentrar para a área do conhecimento jurídico, advertências, consequências, para tentar convencer a pessoa a colaborar quando ela não quer colaborar voluntariamente. Aí você parte para a segunda fase. E o último caso aí, que tem um pouco a ver com o que o Daniel falou agora, é a imposição, né? Impor o ato processual, impor o uso da força, que aí você, utilizando as técnicas de comunicação adequadas, você muito raramente vai precisar chegar nesse momento de imposição, até mesmo num ato coercitivo, que a gente acaba conseguindo que as pessoas colaborem com a gente. Mas eu acho muito interessante o lance da gente conseguir analisar as pessoas, da gente entender as pessoas para poder
saber como a gente se comportar. Se eu vou chegar falando que eu sou um oficial de justiça, ou se eu vou chegar falando, por exemplo, que eu sou do fórum, sabe? Se eu vou dizer que eu tenho uma ordem judicial, ou que eu tenho um documento. Tudo isso daí, a forma de você falar, a forma de você se portar, vai depender da situação, se é homem, se é mulher, se é uma pessoa hipossuficiente, se é uma pessoa instruída, se é um local perigoso. E é engraçado que isso tudo a gente faz, como você falou, no feeling, né? Sim. A gente vai meio que no automático. Mas melhor que o automático é quando a gente consegue agir de forma pensada, calculada. Sim. Exatamente. Continuando, a parte que a gente está falando que pode acontecer da diligência evoluir, né, para uma violência verbal mais exacerbada que não comporte ali, né, a gente não consegue sair só com a nossa habilidade não verbal ou verbal. Aconteceu comigo que eu recebi uma ameaça, foi por telefone, WhatsApp, eu já tinha cumprido o ato, tinha entrado em contato com a mulher pelo WhatsApp, e depois de um tempo até, acho que foi uns 30, 40 dias depois, eu recebi uma ameaça via WhatsApp. E aí, essa ameaça foi importante porque daí eu fui atrás de saber o que um oficial de justiça faz quando recebe esse tipo de ameaça. E percebi a importância de que a gente comunique o Tribunal de Justiça. Claro. Para que seja registrado que os oficiais de justiça estão passando por essa situação. Porque senão o que acontece? A gente fala da periculosidade do exercício do cargo, a gente fala das situações que a gente passa, mas a gente fala entre nós. Uhum. E o tribunal, quando a gente vai buscar, né, algum apoio, algum auxílio, até fazer uma reivindicação em relação à maior segurança para os oficiais, eles dizem, mas a gente não está sabendo de nada, vocês estão correndo esse risco nas ruas? Eu achei que era só entregar um papel, né? Não tô sabendo. Então, cabe aos oficiais de justiça fazer essa comunicação sobre os atos de violência, né, verbal ou física que sofreram, né? Além de tomar as demais providências, né? Mas aí você fez isso? Eu fiz isso por meio do NIS, que é um Núcleo de Inteligência Institucional, né? Tá. E daí eu descobri que existe lá em Santa Catarina, no TJ de Santa Catarina, até um telefone para contato 24 horas. Caso seja uma emergência, né, uma urgência que o oficial de justiça precise, porque não só para magistrados esse apoio institucional, né, de inteligência. É também para todos os servidores que estão em situação de risco, né? Mas então, você só descobriu isso depois que foi atrás, né? Depois que eu fui atrás, exatamente. Então, eu sempre acredito que toda situação que acontece com a gente pode ensinar algo que possa nos trazer uma mensagem, um aprendizado para a vida, né? Mas qual foi o desfecho? Você informou o tribunal, a esse núcleo, e aí? Uhum. Eles verificaram, né, se procedia mesmo a ameaça, se havia possibilidade de ser cumprida ou não. No caso concreto, eles perceberam que não, que era uma pessoa, que se tratava de uma pessoa que realmente com problemas psiquiátricos. E naquele caso não oferecia risco. Não oferecia risco, Mas foi importante até para eu me sentir segura, né? Saber, né, que não estava realmente correndo nenhum risco. Claro, e tinha você sido está uma sendo situação. ameaçada. Exatamente, recebe uma ameaça, né? Por WhatsApp, eu não sei quem é, não sei quem é essa pessoa, não conheço. Pode chegar aqui a qualquer momento e... Então, eu tô me sentindo ameaçado. Exato. A não ser que venha uma informação complementar e diga, cara, ó, isso aqui é tranquilo, aspas, né? Porque ela tem uma condição psicológica diferenciada nessa situação aqui. Ou não, constatamos realmente que foi uma ameaça, uma pessoa perigosa, vamos tomar providências e responder processo, prisão, o que for. Exatamente, principalmente se a pessoa pode ser ligada ao tráfico, ligada a alguma facção, então isso é bem importante, né? E aí pra você resolveu e depois disso você ficou tranquilo. E outra coisa que eu acredito que seja importante que eu fiz nesse caso foi, além de procurar esse núcleo de inteligência do Tribunal de Justiça e fazer essa informação, até para índices estatísticos, né? Foi certificar no processo tudo o que aconteceu para que os outros oficiais de justiça que depois atuassem naquele caso já tivessem consciência de que poderia acontecer alguma situação parecida. Certo. Até nesse caso era o ato que eu realizei foi uma citação, depois ia ser realizada a reintegração de posse no imóvel. Então, daí eu já certifiquei e o oficial de justiça que foi cumprir já solicitou um apoio especializado. Daí a diligência foi acompanhada pela rede de assistência social do município, né? Então agora eu vou aproveitar esse seu gancho, porque eu te fiz uma pergunta há pouco sobre os atos de comunicação processual, mais fáceis, entre aspas. Quando a gente vai agora para os atos coercitivos cumpridos por mulher. E eu estou falando muito por mulher e por homem, estou tentando fazer essa diferença, porque é a primeira vez que vem uma mulher oficial aqui conversar com a gente, e eu estou tentando puxar esse assunto para ver se tem essa diferença na sua opinião, na sua experiência, para você contar para a gente, para a galera também poder ouvir isso e contribuir com a gente.
Aí você falou reintegração de posse. Num caso ainda mais tenso, e eu vou ser mais grave aqui na coisa, em mandados de afastamento do agressor do lar. Você recebe um mandado e você precisa cumprir, assim, as mulheres, as oficiais precisam cumprir. Como é que funciona? Como é que você faz? Como é que a sua turma faz? Como é que acontece? Tem diferença para finalizar. Porque assim, você vai afastar do lar um cara que é conhecido por agredir mulher. E aí vai lá uma mulher, duas mulheres, vai apoio, não sei como é que acontece. Como é que você recebe esse mandado, como você vê isso? Né? Primeira pergunta, se você acha que esse tipo de mandado deveria ir para mulheres, cumprir também, é tudo igual, homem ou mulher, oficial, tanto faz. E como é que você faz? Porque é bem peculiar essa situação. A análise dessa questão passa pelo fato de que é um agressor que agride mulheres, né? Sim. Então, tem que ter todo um cuidado quando uma mulher vai cumprir esse tipo de mandado para não ativar nenhum gatilho que possa levar também à prática da violência contra o oficial de justiça. Porém, não é possível que a gente preveja isso, antecipe, né? O que a gente pode fazer é utilizar essa linguagem não verbal a nosso favor, de tentar agir da maneira mais adequada possível naquela situação, né, para não causar nenhum desconforto, não levar... Isso é agir de forma inteligente, né, porque assim, o que eu quero que... Mas como é que você vai... Vamos discutir agora. Como que você vai deixar de causar um desconforto se você tem que fazer o cara sair de casa à força? Tá. Primeiramente, um elemento da comunicação não violenta, que é não fazer julgamentos moralizadores. Certo, ok. Tá? Okay. Na forma como eu vou me apresentar, como eu vou falar com a pessoa, ela vai perceber se eu tô julgando moralmente o comportamento dela. Isso pode enfurecer aquele homem. Se eu chegar lá com uma postura tipo assim, agressor de mulher, tem que ir pra cadeia, sabe? Certo. Como oficial de justiça, naquele momento, eu tenho que ser imparcial. Tenho que cumprir a decisão, mas não cabe a mim julgar aquela pessoa naquele momento, né? E até porque eu fazendo isso, eu vou estar prejudicando o cumprimento do mandado da forma mais pacífica possível. Da forma mais tranquila possível. Mas nesse momento, nessa abordagem, é a hora do sorriso ou da cara fechada? Porque a cara fechada também é comunicação não verbal e não tem nada de errado com isso, só tem o momento certo de usar. Sim. Não é isso? Uhum. E aí? Depende? Depende. Eu fico aqui me imaginando fazendo isso. Já fiz, né? Mas é até estranho você chegar. Oi, boa tarde, senhor fulano. Tem uma notícia pra você. Depende, né? Pode parecer até deboche, né? Dependendo do... De repente esse momento seja um momento mais delicado sério. demais. É um momento, coercitivo, é impositivo, né? Sim. Então, demanda do feeling? Demanda. E se eu quiser aplicar alguma técnica, qual que eu aplicaria? Eu acho que eu iria para o lado mais acolhedor inicialmente, para a pessoa entender que você não está ali como uma ameaça. Não precisa ser a pessoa mais amigável do mundo e nem chegar de cara feia mostrando logo de cara a autoridade. Eu acho que uma situação, um comportamento mais neutro aí, para você sondar o que é que vem do outro lado, é mais legal. Se você chegar num comportamento mais neutro, mais acolhedor, sem fazer o julgamento, como você falou, educado, eu acho que é o caminho. E aí se você perceber que a pessoa está mais aberta, aí você vai de uma maneira mais gentil. Se você perceber que ela está mais fechada, mais agressiva, aí você vai impondo mais a sua autoridade. Porque se você também deixa uma pessoa que está ali mais agressiva, controladora da situação, e você vai de uma maneira muito leve, você tem que ter o cuidado para não deixar a pessoa dominar aquela situação. Então, eu acho que é bem complicado você conseguir mensurar isso daí. Para mim, não tem resposta certa, não. É uma situação difícil. Não é fácil, acho que para ninguém, nenhum oficial de justiça, nem homem, nem mulher, um cumprimento desse tipo de mandado, né? Mas é uma situação que a gente enfrenta e que tem que utilizar dessa experiência que a gente pega com a prática ali, de como lidar com a pessoa naquele momento. Não, isso é um fato. Há pessoas que defendem que esse tipo de mandado ele deveria ser cumprido por homens e não por mulheres. Ah, Daniel, mas aí você está fazendo uma segregação, uma diferenciação de gênero, mas veja, é uma situação muito peculiar. É muito peculiar. Você vai afastar do lar um cara que está sendo acusado do crime de agredir mulheres. Quem vai fazer isso? Uma outra mulher.
Ah, mas ele não agride essa, ele agride a mulher que já é do lar dele, da convivência. Cara, mas é um agressor. Ah, mas se for um homem, um oficial, não vai poder agredir o oficial homem? Então, é essa a minha curiosidade. Se você sente na sua atividade, no seu dia a dia, você, os colegas, a turma lá de Santa Catarina, na sua experiência mesmo, se tem diferença nisso. Se você já ouviu rumores, olha, os homens vão lá, os oficiais, e normalmente conseguem cumprir porque se impõem, eles são mais respeitados. E quando vão as mulheres, é isso que eu queria saber de você. Eu não vejo essa diferença. Tanto homens quanto mulheres, oficiais de justiça, cumprem o mandado e resolvem a situação. Agora, talvez a maneira com que cada um aborde, com que cada um se comunique ali com o destinatário, daí pode ser diferente, né? Mas todos cumprem o mandado da mesma forma. Eu acho que quando o homem tem essa tendência de partir para o lado da violência doméstica, é muito focado na violência dentro do relacionamento. Quando ele vê a figura feminina, mas vê como uma figura de autoridade, ele muito raramente vai querer enfrentar aquilo. Agora, existe sim, eu acho que existe uma chance maior de haver algum tipo de agressão se for uma mulher que esteja ali. Mas eu também acho excelente ver a ideia de uma mulher fazendo cumprir uma ordem contra um agressor de mulher. Eu acho que isso, socialmente falando, eu acho que é maravilhoso. Porque você está mostrando para aquela pessoa, você está mostrando para a sociedade que é exatamente o contrário daquilo que está acontecendo. Sabe? Eu acho legal essa sensação da mulher resolver esse problema. Sim. Mas realmente tem que ter cuidado porque, como a gente já falou, a sociedade é muito machista e eu acho que o risco é um pouco maior para a mulher. Eu acho que é. Embora, como você falou, resolvem igualmente, mas vocês estão sujeitos, acho que a um risco um pouquinho maior do que os homens. Infelizmente, né? Mais um ônus que a mulher carrega aí, né? Por ser mulher. Eu também acho que vai por aí, sabe? Ou a gente não, ou a administração pensa, não, cumpra somente por homens, por oficiais homens. Ou então não, vão as mulheres também, mas aí eu acho que precisa ter no checklist um cuidado adicional, justamente por essa desproporcionalidade de risco. Então, mulher, vai cumprir o afastamento do lar? Chama uma outra pessoa, vai em dupla, vá com uma outra mulher, vá com um outro oficial, mas ir sozinha, você potencializa esse risco. Então, chama a colega, é muito difícil, porque cada um tem sua agenda. Chama o apoio policial, porque às vezes só a presença da força policial ali, ele nem chega a estar ali no meio da discussão, do diálogo, só a simples presença já inibe o agressor. Mas a polícia também é muito difícil de ir, porque a gente tem que agendar com antecedência e tal. Varia com a realidade de cada região, né? Poxa, eu não consigo levar apoio policial. Eu não consigo levar um outro colega oficial de justiça. Como é que eu faço? Não tenho outra alternativa. E agora? Eu, particularmente, não gosto da ideia de que as oficiais mulheres não cumpram determinados atos por conta da sua condição de mulher. Certo. Eu não me sinto menos capaz de cumprir qualquer ato que seja do que qualquer um dos meus colegas homens. Então, acho que nesse sentido, para mim, tá ok o cumprimento de todos os atos, inclusive de afastamento do agressor do lar de violência doméstica, né? Em relação ao cumprimento do mandado, quando eu recebo um afastamento do lar, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com a mulher. Por telefone, normalmente, como é um mandado que é um processo que tramita rápido, né? Tipo, a mulher faz o registro da ocorrência, vem com o telefone atualizado. Então, a gente consegue, quase 100% dos casos, entrar em contato com a mulher e se comunicar com ela, né? Então, primeiro fazer uma análise da situação, saber se ela tá correndo risco naquele momento, né? Até para saber qual a urgência de cumprimento, né? Tipo assim, tenho que sair agora, tenho que chamar a polícia agora. Ou outra pergunta que eu faço, quais são as características desse agressor, né? Ela acredita que possa haver uma situação de violência contra o oficial de justiça? Certo. Ele costuma agredir outras pessoas? A agressão é voltada para ela? Isso é legal. Para analisar, tipo, se eu vou correr o risco ao conversar com ele naquele momento. Você já analisa o perfil do réu. Pela melhor pessoa naquele momento para me descrever esse perfil, que é a mulher que está fazendo... Porque às vezes a vítima até fala, não, ele só faz isso aqui comigo, com os outros ele é bonzinho. Já ouvi muito isso. Não é? Sim. Tá, que mais você faz? E aí depois desse primeiro contato, né, até para saber assim, porque às vezes eu posso pedir o apoio policial, me dirigir até o local e o agressor não tá na casa naquele momento. Certo.
Então, daí seria um desperdício Com certeza. da força policial, né, e do meu tempo também. Então, esse primeiro contato com a mulher eu considero muito importante para analisar a situação, do risco que ela está correndo, de saber qual a personalidade e a característica do agressor e para saber se naquele momento ele está em casa. Se eu posso ir lá cumprir... Principalmente, talvez, né? Principalmente, se naquele momento ele está na casa, para eu ir lá, naquele momento, cumprir o afastamento do lar. Se eu puder te dar uma dica, acrescente no seu checklist se o cara tem porte de arma de fogo. É uma boa pergunta também. Pra você ver. Em alguns casos até consta ali, né? Sim. Mas, enfim, é uma boa pergunta para a gente colocar como padrão, né? Para fazer em todos os casos e evitar problemas, né? E da mesma forma que são processos muito rápidos, né? O CNJ diz que tem que ser resolvido em 48 horas, aquilo tudo. Vem o telefone atualizado da vítima, muitas vezes vem o telefone atualizado do agressor. E quando não vem, você pergunta para a vítima. Sim. Você chega, às vezes, a entrar em contato com o agressor previamente? Depende do caso, né? Mas, de regra, não. Porque o que acontece? Eu não sei qual a situação do que está acontecendo ali, né? Imagina que eu entre em contato primeiramente com o agressor e ele tá junto com a vítima e o meu contato pode desencadear uma situação que traga risco, né, para aquela vítima naquele momento. Potencializa um gatilho, uma raiva ali, um ódio nele naquela hora. Exatamente. E então, assim, eu sempre entro em contato com a vítima, eu tento mandar mensagem antes e eu pergunto se ela pode falar naquele momento. E se ela tá perto do agressor. Porque também ela pode dizer que não, naquele momento não pode conversar. Ela tá refém ali, né? Ou pode escrever, né? Mas não pode atender o telefone. Então, são cuidados que eu particularmente tenho, assim, pra tentar evitar ao máximo qualquer situação que coloque a vítima, agrave a situação da vítima naquela situação. Então, de regra, inicialmente, eu não entro em contato com o agressor pelo telefone. Entendi. Aí o que acontece? Casos que eu entro, né? Eu entrei em contato com a mulher, ela disse, olha, ele saiu de casa depois da nossa briga, faz mais de um dia, ele não voltou pra dormir, não voltou pra casa. Daí eu tento entrar em contato por telefone pra saber onde ele tá, e caso não queira, se ele não quiser fornecer ou conseguir falar com ele pelo WhatsApp, fazer a intimação dele ali pelo WhatsApp mesmo, das medidas protetivas, porque é melhor que ele seja intimado por um meio eletrônico, né, Claro, que já esteja ciente daquilo e que já não retorne pro lar, né. Então daí... E se retornar, ele está descumprindo uma ordem judicial, já pode tá ser preso na hora. Exatamente. Então, em termos de efetividade, assim, da medida, é possível, na minha interpretação, né, e também no que eu vejo na prática lá no TJ Santa Catarina, da gente fazer essa comunicação de forma eletrônica, Sim. mesmo no caso de afastamento do lar, quando a pessoa saiu e não retornou ali brevemente, né. Entendi. Eu concordo. Eu acho que é o procedimento mais adequado também. Fazer essa análise psicológica do perfil do réu antes da diligência. É porque envolve muita segurança, né? Tanto da vítima quanto nossa. Exatamente. E é uma situação delicada, porque qualquer coisa que aconteça com a vítima depois que o oficial já está comandado é algo que pesa. Tanto na questão de responsabilização, mas também psicologicamente. E tanto antes de cumprir quanto depois de cumprir, né? Antes de cumprir porque talvez você não tenha ainda se manifestado, realizado o ato, e depois, dependendo da forma como você conduziu a diligência, do momento que você fez, como você falou com o réu. Exato. É um peso bem grande. É um peso bem grande. Protetiva. Por isso a importância, né, de ter uma postura que procure não desencadear qualquer tipo de reação mais agressiva ou mais excessiva naquele momento, né? E tentar fazer com que ele entenda a gravidade da situação, entenda as consequências e deixe o local da maneira mais pacífica possível. E aí com o uso da comunicação. Aí voltando para a comunicação, quanto é importante o uso adequado da comunicação, verbal e não verbal, especialmente nesses casos onde o próprio cumprimento da medida vai depender da forma como a informação é transmitida. Exato. Se você transmite aquela informação da maneira errada, a pessoa pode simplesmente ignorar ou não entender aquilo. Se você sabe se comunicar, sabe passar credibilidade, responsabilidade, respeito, autoridade, tudo isso junto na comunicação, a chance do cumprimento daquela medida é muito maior, né? E com muito mais segurança também. Sim, tem palavras específicas que não são aconselháveis de se utilizar nesse momento, como por exemplo assim, o senhor agrediu a sua esposa ontem. Não dá certo. Você já está sentenciando o cara, né? E até assim, então o ideal nessas situações é chegar assim, olha... Ouvi dizer. Ocorreu, supostamente, ocorreu uma situação ontem que levou ao registro de uma ocorrência policial, o juiz analisou a situação. Então, ter cuidado com as palavras, porque às vezes, inadvertidamente, o oficial vai lá e, inadvertidamente, o oficial vai lá
e utiliza uma palavra de bobeira, assim, às vezes no meio que ele tá falando, que tem uma reação da outra parte muito enérgica e que desanda toda a diligência a partir dali, né? Então, ter extremo cuidado com cada palavra que a gente profere nesse momento, né? Esse é um dos componentes da CNV, da comunicação não violenta, que a gente passou rapidão por esse assunto, que é a observação dos fatos. É o primeiro componente da CNV. Primeiro componente. Observação dos fatos. Então você sempre evita julgar o eu acho que e você sempre tenta focar no fato. Então olha a diferença. Olha, o senhor agrediu sua esposa ontem, por isso tem aqui uma ordem de afastamento do lar. Opa, eu estou julgando. Sim. Né? Fato. Existe uma denúncia contra o senhor e segundo o inquérito policial aconteceu isso, por conta disso o juiz tomou uma decisão. Então isso é um fato, eu não estou julgando, eu não estou dizendo para o cara que ele é culpado, que ele fez ou deixou de fazer. Existe um processo e até o processo ser resolvido, acontecer isso daqui, ó. Vamos proceder da melhor forma. Agora, se o senhor colocar objeções ou dificuldades, eu vou precisar cumprir a ordem judicial de prisão, que não é o caso ainda. Sabe? Então assim, é a comunicação não verbal nesse caso, né? Não violenta junto, uma coisa junto com a outra. Você deixa de julgar o agressor, mas você diz o fato para ele. Porque quando você julga, ele, poxa, esse cara está dizendo que eu fiz, ou que eu deixei de fazer. Não foi bem assim, ele não ouviu a minha versão ainda, não vou fazer, está errado. E aí você corta a conexão com o outro. Ele não te ouve, ele quer protestar, ele quer se defender. Sim. E daí nesse momento ele já tá de braço cruzado, ele já tá na cabeça dele, ele já não tá ouvindo mais nada do que a gente fala, e quando a gente terminou de falar, ele já começa, não, porque não foi assim que aconteceu, porque aconteceu desse jeito, desse outro jeito. E aí a pessoa começa a querer se defender para nós, oficiais de justiça, que não vem ao caso, né? Não vem ao caso. Resultado nesse exemplo, sua diligência é frustrada, você vai ter que voltar depois com apoio policial, de qualquer forma, para poder fazer a coisa coercitiva, e você não consegue ali na lábia, no verbal, na comunicação. Você não consegue, porque você não consegue conectar com a pessoa. Muito do que a gente vem conversando aqui, a gente consegue aprender ao longo do exercício da função de oficial de justiça, né? Com a prática, e vai muito do fim do oficial. Mas outras coisas, outras habilidades, a gente consegue desenvolver por meio do estudo, conversando com colegas mais experientes, assistindo podcasts de pessoas que sabem mais que nós. Que você está falando dos cursos da Escola de Oficiais, que você pode olhar aqui embaixo no nosso site. Nós temos um curso lá chamado Atos Coercitivos, a imposição do Estado pelo oficial de justiça, que fala de afastamento do agressor do lar, fala de prisão por pensão alimentícia e busca e apreensão do que for. Fica a dica. Fica a dica. Então, eu tô falando por experiência própria, porque eu não sou uma pessoa que desde sempre tem habilidade de comunicação verbal. Isso não é uma coisa que vem fácil pra mim. Para mim também não. Não, também não. Então, por exemplo, por que eu fui estudar mediação de conflitos ou por que eu fui estudar comunicação não violenta? Não é porque eu já tinha uma extrema aptidão para mediar conflitos ou já me comunicava de maneira super fácil com as pessoas de forma a não causar conflitos. Não, é justamente pela dificuldade que eu tinha em ter essa comunicação, né? Que favorecesse a comunicação, a empatia. E você foi buscar ferramentas para lhe ajudar nisso. Fui buscar ferramentas para me ajudar nisso e elas foram importantes não só para o exercício da função de oficial de justiça, até porque a minha busca por essas ferramentas começou muito antes de eu ter tomado posse como oficial de justiça, né? Mas isso trouxe muitos benefícios para minha vida também, particular, né? Para minha relação com as pessoas em geral. Então, essas ferramentas, elas podem ser adquiridas ao longo da nossa vida. Verdade. E isso eu acho extremamente importante. A CNV, a comunicação não violenta, ela é fantástica. Você usa no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento conjugal, você usa em qualquer fase da sua vida e facilita a forma de você se comunicar com os outros. Sobretudo no nosso trabalho, que é um trabalho difícil, né? Você vai levar normalmente uma notícia ruim para alguém, né? Então, quando você tem mais técnicas de comunicação, facilita um pouco a sua vida. Eu sei que eu já te fiz um monte de perguntas, mas eu tenho uma aqui, e eu estou, de novo, tentando explorar a parte feminina. Sim. Na sua opinião, qual que é o ato mais difícil para uma mulher como oficial de justiça cumprir? Fora esse de afastamento do lar, que talvez seja um deles. Fora esse. Duas situações nesse caso vêm na minha mente, assim, né? Que eu considerava que ficava numa situação mais exposta, né? E que me causava até certo receio. Quando eu trabalhava muito no interior, tinha localidades que não pegava sinal de telefone nem internet. Então, quando eu ia sozinha pro interior, eu ficava numa situação completamente vulnerável. Se alguma coisa acontecesse ali, não teria como eu pedir ajuda de alguém, né? Fico pensando, uma mulher sozinha numa estrada do interior,
furou um pneu, aconteceu alguma situação com o carro, tá lá. A gente fica à mercê de qualquer coisa que pode acontecer, né? Fica exposto, né? Fica exposto. Essa era uma situação, assim, pela localidade, né, que me trazia certa insegurança. Tá, pela condição geográfica, mas Pela pelo conteúdo do mandado. Pelo conteúdo do eu queria mandado. explorar isso. Sim. O que eu acho que é bastante difícil para uma mulher cumprir são os crimes sexuais. Que claramente homens podem ser vítimas, mas a grande maioria das vítimas são mulheres, né? E quando a gente vai fazer, por exemplo, uma citação num processo desse, que a gente lê ali a denúncia, né? Já aconteceu situações de eu chegar para fazer a citação, né? E a pessoa diz assim, não, mas eu não fiz nada, do que se trata, não lembro, nunca cometi nenhum crime. Não, o senhor não se lembra? Tá aqui a denúncia, o senhor quer que eu leia fatos? Quero que leia, porque eu nunca fiz nada, não sei o que. Daí a gente começa a ler ali a descrição dos fatos na denúncia, começa a passar mal até, né? Começa a ficar... A gente sente fisicamente, sobe um calor. Sim. De raiva daquela situação, sabe? E entra na questão da gente ter que controlar as próprias emoções, como mulher, né? De estar vendo uma outra vítima ali, né? E de analisar o fato. daquele Não julgar fato. o cara homem nesse já não é momento. fácil. De não pra mulher, deixar então. transparecer as emoções naquele momento, né? De manter essa imparcialidade, não fazer aqueles julgamentos moralizadores, de não Mas às condenar vezes está no antecipadamente. subconsciente, né? Mas é uma coisa que vem muito forte na mulher. Eu imagino Sim. que nos homens também, mas na mulher vem muito forte. Imagina. O controle da comunicação não verbal já era aí, né? Que já vem careta, já vem angústia, já vem um monte de coisa, né? É, como eu disse, Deve já ser. sobe um calorão, a gente já começa a sentir aquilo fisicamente, né? Pelo menos é a minha experiência, né? Aí nisso você tá... Deixa eu ver se eu tô entendendo. É uma surpresa que ele dá ali na hora de... Porque assim, é difícil a gente ler todos os anexos antes de sair em diligência, né? Exatamente, a gente sabe que a denúncia tá ali, né? Só que eu não vou ler os fatos A antes. denúncia tá ali, o endereço é suficiente, eu vou lá. Encontrei, começo a ler. Aí você percebe. E é esse tipo de controle que você Sabe acha até onde ler, que até onde dificulta não para ler. você naquela diligência. É que é uma situação desagradável, digamos assim, né? E a gente, pela descrição do fato, claro que ele ainda vai ser processado, vai ser julgado, né? A gente não pode já condenar a pessoa inicialmente, né? Mas pela descrição dos fatos, implica em aquela pessoa ser uma agressora sexual contra mulher, normalmente, né? Então, Entendi. é uma situação complicada como mulher tá ali diante da pessoa. Eu acho, inclusive, que é mais difícil para a mulher estar nessa situação do que diante de um homicida, por exemplo. Eu acho que deve ser também. Isso vai ativar outros sentimentos. Para né? o homem muitas vezes já é. Para mim é. Para mim eu tenho essa agonia assim, né? Claro que é completamente diferente, mas se eu já acho desagradável eu como homem fazendo um ato desse, para a mulher então nem se compara. Eu também prefiro estar fazendo a citação num homicídio de outros crimes do que crimes sexuais. Eu acho Sim. bem desagradável. Exatamente. Gente, hoje nós conversamos com a Gabi. Gabi, oficial de justiça lá do Tribunal de Santa Catarina. Abraço aos nossos colegas do TJ de Santa Catarina. Colegas, muito obrigada por terem acompanhado a nossa conversa. Espero que o que eu trouxe sobre a minha realidade como oficial de justiça, sobre os elementos da comunicação não verbal, verbal, tenham de alguma forma ressoado com o que vocês também passam no dia a dia de vocês. Então é isso, muito obrigada por acompanharem. E obrigada, Daniel, obrigada, Mauro, por terem me recebido. Gabi, muito massa ter você aqui. Primeira vez uma mulher conversando com a gente. Eu espero que outras colegas, outras mulheres, na oportunidade, visitem aqui o nosso estúdio, gravem um vídeo com a gente para a gente tentar deixar o nosso bate-papo mais diversificado. Conversando com o pessoal do interior, o pessoal da zona rural, o pessoal que faz atividades diferentes da nossa aqui no dia a dia, que é mais urbana, né? Então, Gabi, muito obrigado. Pessoal, lembre-se de dar o like aqui, compartilhar com a galera, seguir, fazer aquele ritualzinho aqui do YouTube. Ela tá com essa plaquinha na mão, ela vai fazer alguma coisa agora, quer ver? Fim.